Olá, pessoal! Que bom estar de volta com o nosso programa Sim para a Literatura, nesse friozinho de inverno, e poder contar com a sua companhia. Portanto, nesse momento de pandemia, fica em casa, proteja sua saúde, seja responsável com a vida dos seus familiares, se acomode na poltrona e curta junto comigo. No nosso programa Sim para a Literatura, entre outras informações, temos as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos também as colunas O Livro da Minha Vida, a participação de telespectadores, além de entrevista e muito mais. E nesta edição estaremos juntos numa mistura gostosa sobre leitura e seus benefícios, cujo incentivo, como sabemos, deve começar no ambiente da família. Eu acho que é um esforço coletivo dos pais, porque a criança ela está bombardeada de influências e de estímulos que não empurram e não animam a leitura. Então, eu acho que parte em casa, né? E com isso, a educação, tudo isso que tem que vir antes. Senão, uma casa, infelizmente, sem acesso à leitura antes, ele não vai animar isso para o filho, ele vai dar valor a outras coisas. Então... E precisa envolver todo mundo no ambiente da escola. Toda a escola, quando eu digo a escola inteira está voltada para esse projeto de leitura. É muito importante, é muito. Nós não temos ideia de como num mundo tão caótico, num mundo supervalorizado de fake news, de mentiras, de descompromisso com as coisas, como é importante ensinar as crianças. A literatura põe à disposição das crianças e dos jovens, a literatura põe mundos e mundos, e que ela vai aprendendo a respeitar o diferente, ela vai aprendendo a fazer a sua parte para contribuir um pouco para que esse mundo seja cada vez melhor. Sendo a escola o ambiente propício para que a leitura seja realmente estimulada. Eu vejo como fundamental essa abordagem, principalmente porque aqui é o espaço em que os alunos precisam manter um contato maior com a cultura, com o conhecimento científico, e a leitura é o único caminho para que isso possa se tornar efetivo. E para falar de leitura, para a entrevista dessa semana, nossa convidada é Loressa Campostrini. Loressa é professora e escritora e mora no município de Colatina, que fica na região noroeste do Espírito Santo. Um bate-papo da melhor qualidade sobre livros, literatura, hábito de escrita e, claro, sobre a importância da leitura, que junta tudo isso. Ela é um transformador. A leitura é o ponto-chave da educação, da informação, da cultura. Tudo se resume na leitura. Então, eu acho que as famílias têm que incentivar, os professores têm que aprender a gostar pelos alunos e a sociedade toda se movimentar. Se tem um escritor, valoriza, se tem um movimento literário, se tem uma exposição, tudo que é arte, tudo que é leitura tem que ser valorizada pela nossa sociedade, porque esse é o caminho. É com as palavras de Loressa Campostrini que finalizamos a primeira parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. Na nossa coluna Dica de Leitura desta edição, vamos ver que o prazer da leitura está ligado ao contato com os livros no dia a dia. Um hábito tem que começar a fazer, né? E assim, no meu caso, às vezes você pega um livro e não gosta, tenta outro, até você conseguir um que te dê curiosidade, que te divirta, né? E aí, para se divertir é isso, você tem que ver alguma coisa que te preencha, te estimule. Eu gosto de ler principalmente antes de dormir, porque é uma coisa que me relaxa. Então, para mim, a parte da noite é uma hora excelente porque te tranquiliza e
a partir do momento que você começa a fazer isso mais vezes, você vai pegando o hábito e, consequentemente, vira uma rotina. Eu, particularmente, antigamente não tinha o hábito da leitura, né? Até que uma pessoa me apresentou um livro que é Mudança de Hábito. E aí, nesse livro, fala que para você agregar um hábito novo e um hábito bom, você deve fazer aquilo um pouquinho todo dia durante 21 dias. E aí eu comecei a ler uma página do livro todo dia durante 21 dias. E aí eu não consegui mais parar de ler. Eu acho que quem não lê tem que começar a ver os livros de outra forma. Não, isso aqui é muito grande, eu não vou conseguir ler. Não, eu acho que primeiro você tem que começar a procurar o que você gosta. Eu me interessei por esse tema, então um livro que vai levar algo para a sua vida e você realmente colocar e dizer, não, eu vou parar para ler, eu vou tirar um tempo. Então, mesmo que na correria, você sempre andar com aquele livro na mão, qualquer minutinho você para e lê, você vai se ocupando e vai ver que vai terminar um livro bem rápido. E tornar aquilo bem habitual, sempre tentar ler um pouco mais todo dia. E falando do contato com os livros, na nossa coluna Dica de Livro desta edição, vamos juntos com o Winnie Pereira, dando dica de livros para a moçada da escola que está estudando em casa. Olá, amigos e amigas do programa Sim para a Literatura. Sou eu, Winnie, de novo, voltando aqui com mais dicas de literatura para vocês nesse sábado. Dessa vez, continuando com a nossa linha de dicas para alunos e pessoas jovens que estão presas em casa na quarentena, vim trazer algumas dicas de leitura. O livro Tartarugas até lá embaixo, de 2017, de John Green, o mesmo autor de A Culpa é das Estrelas, que acompanha as aventuras de Asa Holmes, uma menina de 16 anos que está atrás de um bilionário desaparecido. Quem encontrar vai receber uma poupuda recompensa, mas ao mesmo tempo essa menina tem que lidar com o transtorno obsessivo compulsivo, que é um problema que permeia a vida do próprio autor. O Apanhador no Campo de Centeio, de J.D. Salinger, de 1951. Esse é um livro que conta a história do adolescente Holden Caulfield, que volta para casa depois de passar anos estudando no internato, e ele vive uma jornada ao tentar se encontrar e se entender. Para quem gosta de literaturas mais políticas, eu recomendo A Revolução dos Bichos, de George Orwell, de 1945, que é uma fábula, ou seja, uma história contada por meio de personagens animais. É uma história que conta como animais de uma fazenda se rebelam contra os fazendeiros e é inspirada aí na Revolução Russa de 1917. Vale muito a pena. Os próximos livros são livros que eu li quando eu estava na 7ª e 8ª série, são livros maravilhosos, que é a coleção Os Caras, de Pedro Bandeira, que é uma coleção de jovens amigos que funcionam como detetives da escola. Essa coleção tem 6 livros, mas eu vou indicar os meus 3 favoritos. A Droga da Obediência, Anjo da Morte e Pântano de Sangue, que vai desde tráfico de drogas, drogas para controlar crianças, até o ressurgimento do nazismo no Brasil. O próximo livro é um pouco mais denso, que é O Mundo de Sofia, de 1991, do autor Jostein Gaarder. Esse é um livro que conta a história, obviamente, o desafio da história da menina Sofia, mas que dá uma aula muito didática sobre filosofia. Então, para você que se interessa em filosofia, jovem de todas as idades, esse é um livro excelente. E por fim, para quem tem juízo, eu recomendo a saga de Harry Potter, maravilhoso, escrito pela J.K. Rowling, uma das minhas autoras favoritas, os meus livros favoritos de todos os tempos, que contam a saga do bruxo Harry Potter e os seus 7 anos vivendo em Hogwarts e a sua batalha contra o bruxo malvado Voldemort. É essa a dica que eu tinha para hoje, espero que vocês tenham gostado. Nesses tempos de pandemia da Covid-19, onde professores e estudantes estão convivendo à distância, vamos destacar a palavra de professoras sobre a importância da leitura na nossa coluna Participação de Telespectadores. Queria deixar assim, aos responsáveis pelas crianças no geral, as nossas crianças de hoje em dia, né? Eu não falo só da minha escola, falo das crianças em geral, para que estimulem seus filhos à leitura. Independente do que for, que seja passeando na rua, que seja uma placa, que seja o letreiro de um ônibus, estimulem os filhos à leitura, estimula a criança à leitura, porque é através da leitura que a criança vai desenvolver várias questões, como eu falei para você, né? É a questão do vocabulário, é a questão da escrita, da imaginação, então assim, do cognitivo. A leitura é vida, a criança ela precisa ter essa troca, a criança ela precisa ter acesso ao mundo da leitura, a criança precisa ler. Então assim, o que eu peço hoje é incentive as crianças à leitura.
O livro, ele é um instrumento que bem utilizado, ele liberta as pessoas, porque a sua imaginação fica a mil, né? Então, isso proporciona às pessoas se deslumbrarem com outros mundos, o mundo lúdico, o mundo do conhecimento, o mundo da descoberta, né? Então, eu acho que a leitura proporciona isso para as pessoas. É com as palavras dessas maravilhosas profissionais do ensino que finalizamos a segunda parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos juntos para a entrevista desta edição com a professora e escritora Loressa Campostrini. Ô Loressa, para que o nosso telespectador possa se situar, como é que começou a sua história com a leitura? Foi na família, foi na escola? Pois é, como a minha história com a leitura, ela começou... Para depois a gente falar um pouquinho da sua experiência como escritora. Como escritora, tá porque começa lá, né? Quando a gente começa a ler, que a gente começa a se apaixonar. E aí foi desde criança, muito pequena mesmo, assim que eu aprendi a ler, eu me encantei pelos livros. E como eu morava numa casa muito grande, uma casa de interior com muitos irmãos, a gente tinha um quarto que tinha uma estante de livros grande, bem grande, com muita diversidade de livros. E foi ali que eu tive o primeiro contato com os livros, né? Foi ali que eu me apaixonei por Monteiro Lobato, porque eram aqueles livros bem antigos, grossos, bem... E essa ideia de ter uma estante de livros numa casa com tanta gente, surgiu de quem? Sua mãe, seu pai? Pois é. Eu sou neta de um professor universitário, de seu João Pagani, muito conhecido em Colatina, e meu avô sempre foi um apaixonado por livros. E essa estante de livros foi um presente do meu avô. E o engraçado era que uma família tão grande, só eu me interessava pela estante de livros. Eu sei. Só eu tinha esse prazer, só eu via magia ali naquela estante. Quantos irmãos que eram? 6. É uma turma grande, É uma turma grande. E você é professora também, Eu sou professora de educação infantil. E como é que essa história de leitura seu levou você a se interessar pela docência, pela atividade de professora? Isso, claro que bem mais para frente, né? Bem mais para frente. Eu acho que é um processo bem... vai acontecendo e a gente nem vai percebendo, né? Eu sempre gostei de ler, sempre gostei de escrever, sempre gostei de arte. E aí eu não me imaginava fazendo outra coisa sem ser professora. Já pensei em fazer arquitetura, tenho esses dons assim. Mas aí, quando eu fiz o concurso, quando eu acabei o magistério, que eu fui para a faculdade, eu tive certeza do que eu queria. As coisas foram andando, foram caminhando, foram acontecendo, e aí ali eu me encontrei, naquele ambiente escolar, eu falei, é aqui. E é aqui no ambiente de educação infantil, que é o mais legal, né? E aí, Loressa, entram dois aspectos importantes. Por que é importante a família colocar livros à disposição da criança, no ambiente da família, né, no ambiente da casa? E por que é importante o professor ser um professor leitor? O professor de qualquer área da atividade da educação. Então, são duas perguntas na mesma, né? Sim. Por que é importante a questão da família, ter livros em casa para estimular as crianças a ler? Estimular, né? E como é que isso repercute na atividade do professor? Nossa, que pergunta bacana. Eu acho que isso aí são atitudes paralelas que uma complementa a outra. Por exemplo, a escola talvez seja o primeiro contato com os livros e, às vezes, através das exigências da escola, a gente chama uma família para participar dos momentos literários, para valorizar a leitura, e a família vai descobrindo a mudança que a criança apresenta depois que ela conhece os livros, depois que ela conhece a leitura. Então eu acho assim, a família incentiva de um lado desde pequenininho, ele já chega na escola com esse gosto desenvolvido, se não chegar a gente desenvolve. E a gente, quando a gente tem um olhar para a literatura, o professor que tem esse olhar, ele é muito mais sensível a isso, ele valoriza muito mais isso. E é simplesmente mágico. Eu defino esse momento da descoberta da leitura, da contação de história, a magia de tudo, é a chave, sabe? Esse contato com o ambiente da literatura, ele tem o poder de nos tornar pessoas mais sensíveis na relação com os outros seres humanos? Muito, muito mais. Muito, mas é muito mesmo, é uma diferença muito grande. Eu acho que toda pessoa que escreve é porque ela está se ouvindo, ela está percebendo o mundo, ela está vendo coisas que as outras pessoas não percebem.
Por exemplo, na minha família mesmo. Meus irmãos foram criados na mesma casa, no mesmo quintal, e eu vejo magia onde eles não veem. Sabe? Eu enxergo coisas além. Eu lembro de detalhes da infância, eu lembro de detalhes da família, coisa que para eles passou despercebido. Tem um personagem, Loressa, de um livro que você leu, que marcou essa trajetória sua? Que você consegue destacar assim a priori, no primeiro momento? Eu sou muito parecida com ela. A Emília, do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Muito, marcou minha infância. E a gente não tinha canal fechado, né? Canal pago na época. Então tinha aquele horário que o sítio era exibido. Horário de almoço, e era o horário que a gente vigiava, porque era só aquele horário. Então, assim, marcou muito. Nossa, Monteiro Lobato tem uma grande influência na minha vida. Eu me lembro que lá em Serra dos Aimorés, né, onde eu vivi minha infância e adolescência, nós estudávamos no período da manhã. E um monte de irmãos e irmãs, né? Aí chegava da escola ali por volta de meio-dia e sentava todo mundo na sala com o prato na mão, uns sentados no sofá, outros no chão, para assistir o Sítio do Pica-Pau. Era aquele momento. Isso aí, era o momento do sítio. Exatamente. Com a gente também acontecia isso. Ô Loressa, tem um livro que já na sua trajetória como leitora adulta, tem um livro que marcou sua trajetória? Eu gosto tanto de livros. Adulto, assim, há mais ou menos 10 anos atrás, eu li As 5 Pessoas que Você Encontra no Céu. E fala muito da questão da espiritualidade, da questão dessa relação da gente, né, com a morte, com a vida, com o céu. E aí esse livro me marcou muito. Tanto é que eu construí uma casinha na praia e aí eu botei o nome dela de Cantinho do Céu. Cantinho do Céu. Porque esse livro tem um valor muito grande para mim. Como é que o seu hábito de leitura interferiu e vem interferindo na sua prática de escrita? Eu acho que eu leio muito pouco em relação ao que eu deveria ler. Eu sei que se eu for me comparar a pessoas que convivem comigo, no trabalho, na família, eu leio muito. Mas eu ainda leio pouco, na minha opinião. Sabe, eu escrevo mais do que eu leio, eu falo, porque eu tenho que ler mais, eu preciso ler mais. Eu gosto de ler, muitas vezes eu começo 2, 3 livros ao mesmo tempo e eu fico com os 3 ali, indo para um e para outro. E o mais interessante é que eu consigo me desligar de um, voltar ao outro, é muito... Sabe? E é aí que eu tiro minha inspiração. Você consegue compartimentar as 3 histórias na sua cabeça, no seu cérebro. Parece loucura, né? Mas eu consigo. O professor ser leitor é importante por quê? Voltando a uma pergunta que eu já tinha feito. Eu nem imagino um professor que não é leitor, né? É uma coisa que não pode andar separada da profissão, você ser leitor. Sabe? Como que você vai ensinar alguém a gostar de ler se você não gosta de ler? Como que você vai ensinar alguém a andar de bicicleta se você não sabe andar de bicicleta? É uma comparação bem lógica. Então eu acho que todo professor tem que... não gosto, vamos desenvolver o hábito. Não gosta porque foi ensinado da maneira errada, não conseguiu descobrir o prazer que a leitura proporciona, alguma coisa tem ali. Ô Loressa, como é que é a sua prática de escrita? Você escreve todos os dias, você tem uma agenda que você cumpre, como é que funciona? Não, eu não escrevo todo dia. Todos os livros que eu tenho prontos são 8, eu acredito, nunca contei, mas acredito que são 8. Eu tenho 3 livros publicados e mais ou menos uns 5 ou 6 prontos na gaveta. E a minha escrita acontece de uma forma muito engraçada, porque ela vem de uma inspiração repentina e inexplicável. Muitas vezes vem de uma situação que eu presencio, que eu participo, aí eu penso, puxa vida. Eu ia perguntar isso para você, uma situação do dia a dia interfere na sua... Sim. Inclusive eu falo que o chão da sala de aula é a minha inspiração todo dia, sabe? Porque ali eu vejo as coisas acontecendo e eu fico refletindo, poxa, isso dá uma história. E muitas vezes eu acordo, como aconteceu numa história que eu tenho escrita do ano passado, que é O Palhaço de Nariz Azul, que não foi publicada ainda, eu acordei com o nome do livro na cabeça. E aí eu fiquei mais ou menos uma semana com aquilo, assim, me incomodando. Gente, O Palhaço de Nariz Azul. Aí eu registrei na minha agenda e fiquei. E um belo dia eu acordei com a história pronta. Com toda a história pronta, do início ao fim. Então, muitas vezes, assim, vem de uma inspiração mesmo, muitas vezes vem de uma situação, ou de pessoas que eu olho e falo, caramba, olha que personagem que dá ali. Acontece. Uma situação do dia a dia, uma pessoa... Porque, na verdade, os personagens, eles se confundem com a pessoa real, né, Loressa? Não tem muito como você fugir 100%, ou de uma situação do dia a dia, ou então de um outro personagem que você conheceu no livro que você leu, né? Assim,
o personagem para o escritor não sai do nada. Não, né? Sai do nada. Todo personagem, ele tem alguma semelhança com alguém que a gente conhece, com alguém que a gente convive, ou que passou pela vida da gente, todo. A gente não tira assim, o personagem de trás da orelha, né? Tem alguém que você olhou, que você teve a ideia de criar o personagem, ou uma situação que você viveu, sempre é baseado na vida real. Eu sei. Vamos falar de seus livros? Vamos lá. Qual deles que a gente vai falar primeiro? Vamos por ordem de publicação? Pode ser. Vamos lá. A Catarina foi a primeira. Catarina foi a primeira. Mostra para nosso telespectador. Fala rapidinho, tá, Loressa? Para caber no tempo da entrevista, tá bom? Vamos lá? A Catarina é uma criança que vê na sujeira, vê no lixo, uma oportunidade de catar coisas, catar trecos pela rua. E aí, um livro todo em rimas, muito divertido, que brinca com as palavras o tempo todo, e ele vai contando a história que a Catarina recolhe coisas e no final ela faz uma grande surpresa para os moradores da cidade dela. A Catarina constrói uma escultura gigante usando sucatas, muito lixo. E o legal do livro é o quê? Que a Catarina faz isso sozinha. Ele é uma mensagem legal para a gente, porque quantas vezes a gente quer trabalhar em grupo, equipe, tem que ter uma equipe. Não, tem que ter você ali tomando frente e fazendo acontecer, e o outro vai se espelhar em você e vai gerar um movimento grande, né? Às vezes a partir de um movimentinho gera uma coisa bem grande. Então a Catarina traz essa mensagem muito legal. Qual é o próximo? O próximo é o Estampado. O Estampado. Pode falar um pouquinho para nosso telespectador. Estampado fala do Rio Doce, é um peixe que nada às águas do Rio Doce, fala da trajetória e da poluição que o Rio Doce vem sofrendo há muito tempo, ele sofre com essa poluição, e aí o Estampado gosta de contar histórias, então ele fica procurando pessoas às margens do rio para contar a história dele, para tentar sensibilizar as pessoas. E aí ele acaba virando uma lenda, porque segundo o livro, ele fica ali por muitos anos fazendo isso. Maravilha. É um contador de histórias. É um contador. E o próximo? E eu tenho Colorindo Colatina, que foi meu último livro, lançado agora em agosto, em comemoração aos 99 anos de Colatina. Agora esse ano, 2020? Agora! Foi lançado dia 13 de agosto de 2020. É um presente para a nossa cidade, né? Eu sou uma apaixonada por Colatina. Eu acho que a cidade merece, a cidade é linda. E aí eu quis retratar a cidade através de desenhos, né? São muitos desenhos, Cristo Redentor, Ponte, são 11 desenhos. E aqui eu tenho os textos informativos e a criança vai colorir. É voltado, os seus 3 livros são voltados para o público infantil. Eu acredito que o de colorir não, porque colorir não tem idade, né? Basta gostar de arte. Obrigado por ter vindo. Obrigada, eu que agradeço. A porta está aberta. Eu que agradeço. A leitura é o mais completo de todos os exercícios intelectuais. Você, enquanto está lendo, está vendo a imagem, você está criando uma imagem, você está ouvindo um som, você está ouvindo a voz do narrador. Ele estimula diversas áreas do cérebro. E a leitura, através da literatura, você tem acesso a um mundo inacessível de outra forma. Você lê um livro que se passa em Paris em 1800 e você vai entender como era Paris nessa época, como se você tivesse feito uma viagem. Você lê um livro que se passa na Rússia do século XVIII e você vê quais eram os costumes, como os russos se organizavam em sociedade. Então, além de adquirir uma cultura geral, você tem uma experiência de vida inacessível de outra forma. Eu acho que as pessoas que não leem são pessoas que vão ter um universo muito mais limitado. Aqueles que leem, e leem diversos tipos de autores, são pessoas que adquirem uma cultura que as torna muito mais interessantes, muito mais preparadas para encarar os desafios da vida. O que eu aconselho e o que fizeram comigo, o que eu fiz com minha filha foi ir aos poucos, em doses homeopáticas, né? Pega um livrinho de contos, um editorial de jornal, uma reportagem numa revista que você goste. Leia todo dia um pouquinho, um capítulo, uma página. Procure assuntos que você tenha paixão e vá migrando devagar para outros assuntos, vá atiçando a sua curiosidade, porque o mundo é muito vasto e ele está todo ali nos livros. É com essa demonstração de carinho e muito afeto pelos livros que finalizamos mais esta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Caros telespectadores, foi um prazer e um sinal de prestígio contar com a sua audiência nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura.
Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acessem youtube.com/simparaliteratura. Entrem em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos o prestígio da sua audiência. Saudações poéticas e literárias e muito obrigado.